Olá, amigo internauta, leitor do jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série DS Entrevista 60 anos, uma série de entrevistas que estamos fazendo aqui com os profissionais que passaram pelo jornal, o jornal que comemora agora no dia 13 de setembro, 6 décadas de fundação. Você pode participar dessa entrevista aqui encaminhando sua mensagem no WhatsApp do jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, ou se você preferir, deixa sua mensagem aí na própria live do Facebook do Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo aqui no Facebook, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube, também no Instagram e no portal www.diariodesuzano.com.br. A nossa entrevistada de hoje, ela é especialista em comunicação, mestre em ciências sociais pela PUC, atuou também como professora universitária. Tem experiência em assessoria de imprensa, é coach de comunicação, mídia e internet. Foi comentarista em 2014 de um programa jornalístico com entretenimento na TV Bandeirantes. Também apresentou o programa Radar com Marilei na TV Agora, o Frente a Frente na TV Mogi News. Atualmente é âncora do Radar Noticioso na Rádio Metropolitana AM 1070, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira. E também já recebeu convites para ingressar em partidos políticos. Ela vai falar um pouco também sobre esse assunto. Ela que manda em Mogi das Cruzes. Marilei Schiavi, obrigado pela sua presença aqui no DS Entrevista, que agora é a série DS 60 anos, das entrevistas que a gente está recebendo aqui, os profissionais que passaram aqui pelo jornal. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. A gente sempre pede para o nosso convidado dar uma saudação para quem está nos acompanhando. Primeiro agradecer, né? Fiquei super feliz, honrada de estar aqui entre os grandes jornalistas e fotógrafos e profissionais da comunicação que passaram pelos 60 anos, né, do Diário de Suzano. O Diário de Suzano que foi minha casa durante bastante tempo, quando eu começava a minha carreira, e foi importantíssimo para que eu conhecesse, né, os meandros jornalísticos, especialmente a cultura, quando eu fiz muito tempo cobertura de cultura, e depois fui uma época para o esporte, cobri voleibol e finalmente a política. Então, para mim é uma honra estar aqui, agradecer a toda a família Tadeu José de Moraes, em nome do Tavinho, do Otávio de Moraes, né? Ele que comanda, junto com os irmãos, o Diário de Suzano, 60 anos de história, e vou falar, contou a história muito bem contada dessa cidade, que é uma das grandes cidades da região do Alto Tietê. Para mim é um prazer estar aqui com você, nessas comemorações, né? E é tão importante a gente ter um jornal fazendo 60 anos, né? Nas atuais circunstâncias, né, de dificuldades, é bacana a gente ver isso, né? Exatamente. Mas antes de começar a falar da sua carreira, eu queria que você falasse um pouco. Seu pai, ele conheceu o seu Tadeu, né, o fundador do jornal. Seu pai foi vereador, o seu Tadeu foi o primeiro presidente da Câmara de Suzano. Conta um pouquinho dessa história. Meu pai, nossa, ele contava muito do Diário de Suzano e ele ficou muito feliz quando eu contei para ele que eu ia trabalhar no jornal, né? E ele falava muito do Tadeu José de Moraes, do seu Tadeu, que fez a história e que eles incentivavam o Diário de Suzano quando era vereador também. Os próprios prefeitos que passaram por Suzano. Meu pai foi vereador numa época diferente, né? Uma época em que a política era o dia a dia, eles não tinham salário naquela época. Eles trabalhavam, cada um no seu emprego, e faziam as sessões à noite, uma vez por semana, para resolver os assuntos da cidade. Suzano, que é uma cidade que virou uma referência, e também porque tinha uma Câmara, né, de uma emancipação político-administrativa recente, então eles precisavam que a cidade fosse forte. Naquela época, a Câmara fazia um papel fundamental. Meu pai foi esse vereador e ele contava muito das histórias do jornal, de como o jornal era importante para a cidade. Ele sempre foi fã do Diário de Suzano. O Tavinho que sabe, que faz até pouco tempo que ele, antes de falecer, mandava a carta, sempre foi assinante do jornal. Foi um incentivador do seu Tadeu. E um sonho que você realizou quando você veio para cá, né? Exatamente, ele ficou super feliz quando eu vim para cá. Nossa, ele tinha um maior orgulho de falar que a filha dele trabalhava no Diário de Suzano. E você estava estudando ainda quando você veio para cá. Foi o seu primeiro emprego na profissão? Na verdade, eu trabalhei na revista Destaque, aqui em Suzano. Era uma revista do Reinaldo Gil, da época do Narim. E a revista, naquela época, nossa, fazer uma revista era revolucionário, né? E eu trabalhei uma época lá, depois
próprio jornal, né, me chamou para trabalhar aqui. Eu trabalhei com o Gil Fuentes, trabalhei na cultura, fui cobrir esporte e até voltar numa ocasião, especialmente quando a Simone Leone era chefe, editora-chefe, e eu fui cobrir como repórter especial de política. E aí eu aprendi... Na segunda passagem, né? Na segunda passagem pelo jornal, eu aprendi, né, muito dos meandros de cobrir Câmara, cobrir prefeitura. Eu cobri a morte do Gilmar Arena, o Lixogate. Aquela edição extra, né? Especial, a gente não no dormiu, mesmo dia, né? A gente ficou direto. Sim. E foi, assim, uma época muito importante da minha vida. Eu fui até arrolado ao processo na época. Porque eu falava pro Gilmar, cuidado, vou matar você, Gilmar. Eu tinha muita proximidade com os vereadores naquela época, porque eu cobria a Câmara, né? E eu fiz parte dessa época da Prefeitura e da Câmara. Impressionante como eu acompanhei de perto alguns prefeitos, né? Como o próprio deputado Estevão Galvão, que era prefeito 3º e 4º mandatos, e o seu Valdemar estava no 4º mandato, lá em Mogi das Cruzes, né? Que era 96 a 2000. Foi na sua segunda passagem aqui pelo jornal, segunda né? passagem Primeiro pelo você ficava jornal. no caderno D, de cultura, né? Primeiro eu só fazia cultura, tudo era lindo, maravilhoso. Eu cobria os shows, Tudo tranquilo. cobri Ramones no Labum, cobri Mamonas Assassinas, eu cobri shows assim memoráveis no Labum, onde é o Mogi Shopping hoje. Eu ficava, toda semana tinha show. Mogi estava no circuito de shows naquela época. Tudo que você imaginar, Rita Lee, Lulu Santos, Roberto Carlos, todos eles eu tenho aí nos anais do jornal assinados por mim. E foi uma época para mim importantíssima. E eu falava, não, agora eu vou fazer pós-graduação em cultura, em marketing, e vou para essa área. E a política entrou na minha vida meio que por acaso, assim, quando me chamaram para voltar para o jornal e eu fui cobrir política. Eu me apaixonei pelo ramo da política também. Tanto é que você fez um mestrado em Ciências Sociais Políticas, né? Você estudou, deu continuidade a essa... Eu fui fazer mestrado até para me especializar mesmo. Eu queria entender melhor, né, tudo sobre política. Claro que a gente entendeu de onde vem a política, essa política com P maiúsculo, né? Que é tão importante para a democracia do nosso país. E eu fui fazer mestrado na PUC, fiz uma dissertação que falava sobre a importância do rádio no dia a dia da formação do cidadão. Essa foi a minha dissertação, né? Minha dissertação de mestrado lá na PUC. Eu estudei os cases da Rádio Metropolitana, que eu já estava naquela época na rádio também, quando eu fiz mestrado. Certo. Marilei, você vai ver que eu estou olhando para você, olhando para baixo aqui, mas é pro celular que as pessoas mandam mensagem aqui. O Herbert Bola está falando assim, boa tarde, Gary, e também a grande amiga Marilei. Lembro da Marilei quando morava no bairro do Sesc, região norte de Suzano, uma grande jornalista que não tem papas na língua. Olha, o Herbert Bola lembra de mim quando eu nasci, então, né? Porque eu nasci na Santa Casa de Suzano e na época o prefeito era o Pedro Sincaco Miyahira, que foi o grande prefeito da industrialização de Mogi. Sim. Meu pai era o chefe de gabinete dele. É tipo o secretário de governo, né? E a dona Ana Miyahira, que é a mulher dele, a então esposa dele, me levou para casa. Então eu fui para casa com o carro oficial do prefeito, né? Da primeira dama. E eu morava no Sesc, na Rua D, número 185. E o Sesc estava nascendo. Pra você ter uma ideia, Edgar, estava nascendo o Sesc, só tinha aquelas ruas que eram antigas, né? Porque eles fizeram um bairro residencial distante, era tipo um condomínio mesmo, né? E eu falo que eu vi o Miguel Badra nascer, porque a gente, quando chegou no Sesc, só tinha o Sesc. O Miguel Badra eram as terras do Miguel Badra, que depois ele faleceu, os filhos ficaram brigando pelas terras, não fizeram o inventário e começaram a invadir as terras. Então eu vi o nascimento do Miguel Badra, olha que interessante. E naquela época, com 9 anos, eu vim morar atrás da Santa Casa, na Canégio Kodama, que é a rua ali onde eu nasci, né? Praticamente na Canégio Kodama. Eu morei muitos anos na Vila Figueira, até mudar depois para Mogi das Cruzes. E aqui no Diário Suzano, você conheceu praticamente a cidade inteira, né? Nossa. Você conhece todos os cantos aqui da cidade. Eu rodei tudo. Como eu rodei Suzano, gente? Eu falo que eu aprendi tanta coisa fazendo jornalismo. Eu aprendi o que era fresagem, como que fazia uma usina de asfalto naquela época. A gente rodava os bairros por que não podia pôr asfalto em determinado bairro, como Monte Cristo, por exemplo, naquela época, porque não tinha drenagem, tinha que pôr paralelepípedo naquela época.
Então, a gente cobria obra, cobria muito também naquela época, você sabe, você deve lembrar das histórias. O governador era o Mário Covas, o governador era muito próximo do então prefeito Estevão Galvão, ele vinha comer aqui no Recanto Mineiro, né, que era do Zé Cardoso. E ele vinha de helicóptero, descia e falava assim, eu vim almoçar aqui hoje. E a gente tinha uma relação com o governador tão diferente de hoje, né, outros tempos, digamos assim. Mas a proximidade que a gente tinha com os políticos era diferente. Era uma coisa assim, não tinha celular, né? Você podia... Ele chamava pelo nome, os repórteres. Ele falava assim, não, Marilei. Porque eles naquela época ele brigava com o seu Valdemar, o Mário Covas. Eles tinham umas desavenças com o seu Valdemar, que era malufista. E o Estevão tinha sido malufista também uma época, depois virou covista, né? E ele brigava muito com o seu Valdemar, pelo jornal, pela rádio. E ele chamava a gente pelo nome, ele me conhecia pelo nome. Tanto é que quando ele inaugurou, tinha morrido o Franco Montoro, eu estava na rádio, ele foi inaugurar a UTI da Santa Casa de Mogi. Eu já estava na Metropolitana. Ele desceu do carro, ele atrasou muito porque estava no velório do Franco Montoro, né, o líder, né, do MDB, que ajudou a fundar o PSDB. E ele desceu do carro e falou... Nossa, até aqui você me persegue, hein? E ficou todo mundo olhando pra minha cara, né? O governador falando isso comigo, né? Porque as pessoas não me conheciam tanto em Mogi. E a gente tinha uma proximidade com as pessoas, conhecia muito os políticos. Eram outros tempos a política. A gente fala que você conseguiu olhar no olho do político, até do governador do estado de São Paulo. Até apelido você colocou no Mário Covas. Eu chamava ele de Bolota. E apertava as bochechas dele. Olha, vê se tem cabimento. Se falar isso hoje, a pessoa fala, é louca, né? Mas ele era tão próximo, parece tão próximo, tão da família, assim. Eu tive uma relação com o Mário Covas, como poucas pessoas, nenhum político eu tive tanta proximidade, né? E ele era muito bonachão, né? Aquele jeitão. E naquela época eu conheci o Bruno Covas, nessa época. Sim, Ele vivia com o avô pra lá e pra cá, né? Ele vivia com o avô. Às vezes trazia o menininho, né? Trazia, era moleque na época, né? E o Bruno Covas vivia andando atrás do avô. Olha que mundo, né? E depois a gente foi cobrir, infelizmente, o velório, né? E o sepultamento do Bruno Covas, que acabou falecendo, infelizmente. Maria, depois que você deixou o DS, você foi pra rádio já ou não? Fui pra rádio. Eu fiquei no Mogi News, eu fui pro Mogi News. Fiquei no Mogi News um tempo, e depois eu já fiquei, mas eu já fazia coberturas desde o Mundialito de tênis de mesa. Quando a Simone Leone era chefe aqui, lembra que eles convocaram, o Carlos Arthur Nussmann estava aqui, acho que não foi no 98, aqui em Suzano, 98 eu acho, se eu não me engano. E a gente tinha uma equipe muito legal, a equipe. Muito boa. E a gente cobriu o Mundialito, eu aprendi tudo de tênis de mesa, que era ping-pong para mim, naquela época até então era ping-pong. E foi aí que eu gostei do esporte, eu comecei a fazer esporte aí. Eu cobri o Mundialito e cobri para a rádio já. Ali eu já comecei a fazer freelancer para a rádio. Já era freela. Porque eles não tinham na época repórter. Gente, o Mogi Suzano parecia muito mais longe, né, do que é hoje. Sim. E eu cobria para a Rádio Metropolitana e cobria para o jornal, porque eu trabalhava no Diário de Suzano. Foi uma época muito bacana em que a gente cobria grandes eventos na cidade, né? A cidade era a cidade das flores, né? Sim. Tinha Bienal e tudo. E você assumiu depois o Radar Noticioso. Eu queria perguntar para você, como que foi assumir o Radar Noticioso sendo uma mulher âncora desse programa, né? Foi difícil para você? Porque eu já estava na rádio já há bastante tempo, né? Já estava há anos, fiz programa à tarde, né? Das 3 às 5, depois da 1 às 3 da tarde. Aí fiquei no Rádio Notícia ali, das 10 à 1 da tarde, muito tempo. Quando, há 15 anos, eu me lembro que a minha filha tinha acabado de nascer, minha filha Júlia, o Silvio Sanzoni quis fazer uma grande mudança, porque o filho dele ia assumir, o César, assumir a rádio, né? E ele queria mudar a programação, e ele tinha feito lá uma audiência lá, né, medido uma audiência, e o meu programa era muito ouvido já. Tinha picos de audiência das 10 a 1, e não era o horário nobre do rádio naquela época, 15 anos. E aí o Silvio Sanzoni falou, você vai assumir o radar, a partir de agora você vai fazer o Radar Noticioso. Para mim, na época, era um absurdo, né? Porque há 15 anos você não tinha tanta mulher âncora no rádio, você não tinha. Era raro, e eu ia ser a primeira mulher da rede metropolitana a fazer o Radar, que era um programa tradicional de homens, né? E vários homens que apresentavam.
Já tínhamos repórteres mulheres, não âncoras mulheres. E eu acabei indo, o Silvio falou, você vai, senta aí e faz. E eu acabei formatando o radar do jeito, claro, que foi mudando com o tempo, né? Entrevistas, a gente fala de tudo, né? Desde papo de política até entretenimento, né? Até que o Faustão saiu do Domingão, por exemplo, a gente fala de tudo. Mas o mais bacana do radar foi que mudou essa visão, né, do rádio com o homem atrás ali dos microfones, né? Eu penso que eu quebrei um paradigma quando eu assumi a rádio. É de segunda a sexta, né? O radar é segunda a sábado. Sábado, né? Sábado é melhores sábado, momentos. Ah, sim. Sempre tem ou o Eduardo Cardoso ou o Vitor Fabiano fazendo, mas é melhores momentos a gente segunda picota a semana. Segunda a sexta eu faço, a não ser que tenha alguma coisa espetacular, né? Aí eu vou fazer. Por exemplo, dia 9 de julho a rádio faz 60 anos. É um feriado da, né, Revolução Constitucionalista de 32, mas eu vou estar lá fazendo o programa. Mas quando é sábado, domingo, geralmente eu não faço o programa. E você está lá às 6 horas, você não dorme não? Como você faz para você dormir? Eu vou te falar, viu? Acordar 4 horas da manhã há 15 anos vira um hábito. Então você acorda todo dia 4 horas da manhã. Mas você acostuma, né? Eu tenho amigos que falam, nossa, se eu fosse ter que acordar 6 horas da manhã, a cidade, com esse pique que você tem, eu não sei o que eu faria. Na verdade, se acostuma. E eu fui me adaptando. Hoje eu já estou super acostumada, né? Acordo, já tenho aquela rotina, né? De ligar a televisão, já ler os jornais. E todo mundo acorda junto, as filhas, todo mundo. Aí eu já infernizo todo mundo. A cachorra já acorda todo mundo já estava feliz lá em casa. E eu chego na rádio, 6 horas da manhã, em ponto. E nunca atrasei, Edgar. Nunca atrasei. Nunca perdi a hora. Tá vendo? Sou, assim, neurótica com o horário. Aí o entrevistado atrás, eu fico de mau humor. Aí eu dou umas voadoras no entrevistado. Tem uns entrevistados lá que eu já me estranhei. Eu tenho uma curiosidade. Eu acho que você faz o convite para os convidados irem lá. Você mesmo que faz, você mesmo que... Ótima pergunta. E aí, sabe uma curiosidade que eu tenho? O que você faz quando o convidado cancela, não vai? Então, e você tem aquele horário para você cumprir? Então, até antes de assumir o radar, eu tinha uma produtora, como eu tenho até hoje, mas eu pedi, a produtora, eu falava assim, convida fulano, né, e tá tudo certo, fazia a listinha ali, só que eles eram uma entrevista por dia no programa, no máximo 2, quando eu não fazia o radar. Quando eu assumi o radar, não tinha WhatsApp, tá, gente? Não tinha nada dessas facilidades. O que eu fiz? Eu falei, nossa, se dava confusão com a produtora chamando o entrevistado, não, mas ele falou que vinha e não veio, sabe assim? Porque não tinha WhatsApp para você falar, não, eu te mandei, você mandou a confirmação. Eu comecei a fazer a pauta. Eu faço a pauta até hoje, eu convido a pessoa e eu confirmo. No começo, quando a pessoa não ia, eu ficava chateadíssima, né? Hoje eu já meto o pau na pessoa se ela não for. Sem uma justificativa plausível. Né? Ou eu não convido mais para ir na rádio. Não convido mais. Um deles, vou te contar um segredo. Um desses que furou comigo foi o Romildo Campelo. Isso há muito tempo. Aí ele conta para mim, ele mesmo conta, né? Que eu dei um gelo nele de anos sem ele ir na rádio. Porque no dia ele esqueceu, sei lá o que aconteceu, ele não foi. Mas você imagina você ficar 1 hora... Eu marco geralmente 45 minutos a 50 minutos a entrevista, dependendo do entrevistado. Você ficar 45 minutos, o que eu tenho? Matérias de stand-by, que é o material frio, que você também tem aqui no jornal, sim. Quando fura uma manchete, né? Você sabe como é que é. Então vamos lá, deu um problema, o entrevistado não chegou, material especial. Eu tenho matéria especial, sempre tenho. Então, geralmente de saúde ou direito. Então, por exemplo, alienação parental. Né, reportagem especial mesmo. E aí vou comentando durante esse horário que não tem ninguém. Aí eu falo assim, o entrevistado às vezes fala, não, mas não deu para eu ir. Eu falo, então, eu vou cantar durante 1 hora na rádio, né? Na rádio de notícia, né? E agora eu já, o cara, se a pessoa não for, não vai mais. Sem uma justificativa. Tem uma ex-vereadora lá de Mogi que eu marquei, ela não foi, não vai mais. E teve algum entrevistado que simplesmente se levantou e foi embora, alguma coisa assim que você lembra que aconteceu durante a entrevista? Um que eu me estranhei no ar foi o Marcelo Cândido, quando era prefeito de Mogi. A gente tretou no ar. A gente meio que discutiu mesmo, né? E aí ele levantou e foi embora.
no meio da entrevista. Não tinha internet nessa época? Não tinha internet. É que hoje é mais difícil a pessoa fazer isso, né? É, hoje fica mais difícil, porque né? o rádio, até perguntar para você, o rádio hoje ele tá com imagem, né? E na verdade a internet eu acho que fortaleceu o rádio, né? Você acha que... Fortaleceu, o rádio se reinventou de novo. O rádio mais uma vez mostrou força na pandemia, porque quando a televisão começou a falar muito de Covid-19, muitas pessoas, eu sei porque tem um ouvinte meu que é de agora, da pandemia, falaram, nossa Marília, eu vi lá que você fazia entrevistas mais leves e fui assistir você na internet. Então, tem ouvinte que só ouve você no rádio, mas tem internautas que me acompanham só pela internet. É impressionante. Então, por exemplo, eu vou entrevistar o Haddad amanhã, né, pelo streaming, que ele vai estar não vai estar em Mogi. E aí, as pessoas ficam assim, nossa, mas ele não vai na rádio? Mas eu quero fazer pergunta, a pessoa quer interagir, né? Semana passada foi o Boulos, né, Guilherme Boulos, que agora começa a temporada, né? Sim, a temporada dos políticos, né? Aí todo mundo adora a gente também, né? Uma loucura. O Edgar sabe como é que funciona. Mas é legal porque todo mundo quer participar e existem polêmicas, né? Tem entrevistado que eu dou uma tretada, não tem jeito. Não tem que fazer. Não Você tem está na sua fazer. profissão de jornalista, né? Você pergunta se a pessoa vai responder. Você não... Hoje o deputado Estevão Galvão foi na rádio. Eu tô meio atravessado um sapo aqui, o sapo boi, conhece? Conhece sapo boi? Por causa da história do pedágio em Mogi. Sim. E eu falei pro meu chefe, né, que é o César Sanzoni, eu falei, César, não tem cabimento ter pedágio em Mogi, a rádio vai fazer uma campanha contra o pedágio. E desde o começo a gente está fazendo. Eu vi que você se engajou bem, né? Você foi pra rua. Eu fui pra rua. Você segurou e hoje eu falei pro deputado Estevão Galvão, falei, deputado, cadê a força da região do Alto Tietê? Cadê? Eu não vejo força na região do Alto Tietê. Não consegue marcar uma audiência com o governador João Dória? Cadê a força da região? Sim. Essa é a minha pergunta que eu fiz hoje. Né? Ah, não, o Rodrigo Garcia, o vice-governador falou, porque ele que está cuidando, né? Ele disse que está tratando desse assunto diretamente. Mas aí eu te pergunto, como é que o governador João Dória não atende uma região, inclusive de políticos que o apoiaram? É que recebeu muito apoio. Estevão Galvão apoiou como deputado, Marco Bertalli apoiou como deputado, e o Marcos Mello, que era prefeito de Mogi, que era do PSDB, do partido dele, também apoiou. E cadê? Aí ele manda de presente pra gente pedágio? O que o governador João Dória fez de bom pra gente nesses 3 anos e meio? A alça do Rodoanel não chegou até hoje, chegou? Não. Então, cadê as obras? Terminou aquele trecho lá da Mogi Arujá, que é um trecho também que é da época do Geraldo Alckmin, né? Então, assim, essa é a questão. Aí ele manda pedágio pra gente de presente? Que presente é esse? O ano que vem tem eleição, né? Você concorda? Sim. Então você está nos aplicativos, né? No celular dá para ver você fazendo lá o seu programa, você está no Facebook, nas redes sociais. Então a internet realmente ela revolucionou a rádio, né, também. A internet mudou o nosso jeito de fazer jornalismo na rádio. Porque antes você ia para a rádio descabelada, de pijama, fazer programa, né? Eu fui muitas vezes, assim. Eu ia para a rádio para ser uma doida, descabelada, com a roupa que você dormiu, você põe um casaco no frio e vai embora, porque 4 horas da manhã você está em pé. Agora já não pode, né? Você tem que estar com a cara menos amassada, você não pode estar muito desgranhada, o cabelo não pode estar tão feio, né? Porque tá todo mundo te vendo. Né? A sua audiência aumentou, Marília, com a internet? Bem, né? Aumentou. Bem mais. Aumentou porque o engajamento na internet é diferente, né? Os ouvintes, eles continuam mesmo, aumentam, mas aumentam não dessa maneira tão grande. Porque assim, a entrevista que teve lá, vamos supor, 500 visualizações no ao vivo, se aquela entrevista teve uma polêmica, todo mundo começa a compartilhar. Replica, né? Replica, chega a 10 mil visualizações. Então tem entrevistas minhas que dá 20 mil, 30 mil pessoas vendo. Que é muita gente, né? Tirando assim, eu tenho 25 mil seguidores no Instagram, mais uns 17 mil no Facebook. Você já pega uma parcela importante, né? Que vai replicando a sua informação. E você já se adaptou bem com essa... Eu tenho feito pauta de 3 entrevistas por dia. 7, 8 e 9. Aí eu peço para chegar com pelo menos 15 minutos de antecedência. Mas tem entrevistado que é meio folgado, né? E chega muito em cima da hora. Aí eu já dou aquela rosnada, entendeu? Porque eu falo que é o respeito, né? Sim. A profissão. E você vai entrar ao vivo, né? Não é fácil entrar ao vivo.
Você sabe, você está fazendo rádio agora. Hoje você chegou quase meia hora de antecedência. Na verdade, eu cheguei 4h30 em Suzano e fiquei procurando onde estacionar, porque eu já não sei onde estaciona mais, né? Aí estacionei num lugar que não podia, aí eu estacionei em outro lugar, mas pus a Zona Azul, tudo, a menina me atendeu. Aí eu fiquei procurando vaga, mas eu cheguei 4h30 da tarde, cheguei meia hora antes. Sim. A educação diz que tem que chegar meia hora antes para um compromisso. Essa é a educação. E você sabe que você está aqui ao vivo. Sim. Não é uma falta de respeito? O cara chegar meia hora depois ou chegar atrasado? Ó, Ju Fuentes está aqui, ó. Boa tarde, Edgar e Marilei. Essa mulher é danada, tem uma história de monte para contar. Mexe com ela para ver. Aí, O Gil foi na rádio esses dias, menino. Ai, ele tá muito engraçado politicamente, porque na minha época, quando eu trabalhei com ele, ele não falava de política, ele era fino. Agora que ele fez 60... Agora que a influencer tá nas redes aí, né? Ele tá bombando, cara. E ele bota a boca no Bolsonaro, menino. Eu rolei de rir com ele. Achei muito legal a entrevista. O Augusto Oliveira também tá mandando um abraço pra você. A Joana Moraes. Marco Aurélio Sobreiro, boa tarde, Edgar e Marilei. Ótima entrevista, Marilei, excelente profissional. Emanuela Isabel tá assistindo. Marcão foi meu chefe. João Garrido Ramos. Ele foi o editor, né? Foi meu editor. Quando você estava aqui. Marilei, você teve, é claro que a rádio é sempre mais dinâmica, sempre está ali, as notícias sempre são na frente, né, em relação até à televisão, mas você teve uma experiência bacana na televisão como comentarista em 2014 num programa na TV Bandeirantes. Foi. E você falasse um pouco dessa experiência. Quando o Bate foi para a Band, que foi aquele momento, né, em que ele recebeu uma proposta irrecusável, né, e ele acabou indo para a TV Bandeirantes para fazer o Tá na Tela, às 15 horas, das 15 às 17, antes do Datena, do Brasil Urgente. E ele foi para lá e ele precisava de um comentarista. Como ele tinha os comentaristas na Record, eles queriam um comentarista na TV Bandeirantes. E naquela época, naquele momento, o programa era meio entretenimento mesmo. Aí teve uma mudança na direção e começou a ir para casual. Porque é o que o Bate sabe fazer. Uhum. E é o que ele realmente gosta. Tanto é que está no lugar do Marcelo Rezende, que infelizmente faleceu. E aí o programa foi mudando de característica, né? E teve algumas vezes lá que deu uma tretada com o Datena também. O Datena deu uma... o Bate está usando minhas matérias aí no programa, né? Então deu uma polêmica também. E aí, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, talvez o Bate saiba mais que eu, mas ele nunca comentou. Um belo dia, falaram que não estava correspondendo à audiência, a gente não sabe se era comercial, se não era, se era nessa parte comercial, e acabou, o programa não vai ter mais. Eu fiquei sabendo pela rede social, pra você ter uma ideia. A gente nem sabia. E o Bate foi fazer o programa da manhã, aquele café... do café da manhã lá deles. E ficou uma época de manhã até o Marcelo Rezende conversar com os bispos da Record e levar o Bate de volta para a TV Record. Foi uma época importante para mim, Edgar, porque você descobre, né? Eu nunca tinha trabalhado em São Paulo. Todo mundo falava assim, você tem que ir para a CBN, tem que ir para a TV Bandeirantes, para a Rádio Bandeirantes, tem que ir para a Jovem Pan. Mas eu nunca tinha ido, nunca tinha saído da região. Para mim foi uma oportunidade boa, porque eu descobri que eu posso fazer bom jornalismo onde eu quiser. E você é bom, se você é bom em qualquer lugar. E você mantinha o seu trabalho na rádio. E continuei na rádio. Eu acordava às 4, ia para a rádio 6 horas, fazia o programa das 6 às 10, saía da rádio mais ou menos 11h30, ia para São Paulo, me maquiava, me arrumava, porque lá é diferente daqui, né? Você é maquiador, você tem... estilista, figurinista, totalmente diferente de televisão, né? E aí eu fui pra lá, ia pra Band, fazia o programa e voltava pra Mogi. E minha filha era pequena, minha filha que tem 8 anos, tinha 1 aninho, no máximo 2. Foi uma época diferente da minha vida, mas pra mim foi muito gratificante fazer. Foi uma experiência fantástica, porque você trabalha numa TV nacional e você descobre que ela é só maior do que o lugar que você trabalha hoje. Né? Tem gente querendo puxar o tapete o tempo inteiro, tem gente falsa como em todo lugar, tem gente bacana, e você aprende. O ao vivo ali foi uma experiência fantástica, que foi a experiência depois que eu acabei fazendo TV Mogi News, né? Eu já tinha feito um pouco de TV, depois fui para TV Agora, e a facilidade que eu tive com a internet. Uhum. Isso no ao vivo é fantástico. E quem sabe faz ao vivo, né, Edgar? A gente sabe disso, né?
Ainda mais jornalismo, né? Você também você apresentou o programa O Radar com a Marilena no TV Agora, também o Frente a Frente, né? Você está no Radar, foi comentarista também da Bandeirantes. E a quantidade de pessoas que você entrevista durante o dia, advogado e outras profissões, médico, um monte de gente que você leva lá no seu programa, o conhecimento que você adquire é muito grande, né? De informações. Eu falo que eu aprendo todos os dias. Todos os dias eu aprendo alguma coisa. Porque não tem como você, todos os dias, falar com 3 pessoas, que todas elas capacitadas para darem uma entrevista, né? E você não aprender. Então eu falo que eu virei uma especialista em Covid-19, eu tenho ouvido todos os tipos de especialistas, alguns que são a favor ou contra determinado medicamento, kit Covid, bolsonarista, petista. Eu falo que você tem que ter essa visão, né? Por mais que você tenha a sua corrente, né, você gosta de determinado partido, você tem que ter, além da liberdade de expressão, você tem que ter esse olhar mais apurado de que toda unanimidade é burra. A gente tem que olhar todos os lados da questão. Nem tudo é mal, e nem tudo é bom. Você tem que ter um equilíbrio ali, né? Hoje a gente está vendo um Brasil dividido entre Lula, Bolsonaro e o resto que fica no meio, né? 30% aqui, 30% aqui, e aquele resto que está ali e fala, nossa, o que nós vamos fazer desse país, por exemplo? Então, eu tenho tentado cada vez mais, espero estar conseguindo, ser isenta em várias maneiras de fazer entrevista. Principalmente quando eu entrevisto ou o governador, como eu já entrevistei, né, o João Dória, ou o próprio Márcio França, quando era governador, ou o Mário Covas, e o Guilherme Boulos, o Lula, o Haddad, que eu vou entrevistar amanhã, todos os lados, né, o SCAF, que vai passar pela rádio. Eu penso que a gente tem que ouvir todos os lados. E essa alternância de poder é importante também, né? Toda alternância de poder é importante, até para a gente renovar a política, democracia, né? A democracia é isso, né? Não dá para você querer só uma coisa. Quem que você quer levar lá que você ainda não conseguiu entrevistar assim, uma pessoa? Não sei se você tem. Eu entrevistei o Lula quando ele era, eu falo sapo boi, né? Não pode falar essas coisas, tá, gente? Ele estava em cima de um caminhão, em frente à Companhia Suzano de Papel e Celulose, que hoje é só Suzano. Na eleição, acho, fazendo uma manifestação. Manifestação. Ele não era candidato ainda, não era. Aí, eu subi no caminhão, você vê se eu era fina, né? Eu subi no caminhão para entrevistar o Lula, no meio daquele barulho. Então, foi uma ocasião, gente, nem sonhava que ele ia ser presidente naquele momento, tá? Depois, eu consegui entrevista com ele, quando o José Alencar era do PL, ia ser vice do Lula. Eles iam lanchar a chapa Lula e José Alencar. Foi quando o Lula ganhou e venceu a eleição. Então, quando teve essa convenção do PL, eu estava em Brasília. Você foi para Brasília? Eu fui para Brasília, entrevistei o José Alencar e entrevistei o Lula. Então, foram 2 ocasiões. Mas eu adoraria entrevistar o Lula hoje, por exemplo. Hoje eu adoraria entrevistar. Depois que passou, né? Sim. Entrevistei o Fernando Henrique Cardoso, né? Mas, assim, eu tenho alguns políticos que eu gostaria de ter esse tete-a-tete, entendeu? Como eu falei com o Guilherme Boulos, por exemplo. É verdade que você nasceu em família rica, né? É verdade? Porque as pessoas falam, é fácil você ser do movimento sem terra ou dos sem tetos, com um iPhone no bolso, por exemplo, né? Tem algumas perguntas que todo mundo quer saber. Todo mundo. São perguntas do senso comum mesmo. Claro que eu estudo para entrevistá-los. Mas eu quero saber a essência do político. Ele veio aqui também, eu perguntei alguma coisa parecida, da renda dele, como professor. Como é que ele... Perguntei se ele trabalha, porque... Nossa, esse cara fica o dia inteiro fazendo política? Vive de quê? Não é isso? Sim, sim. A pergunta é essa, não é? Verdade. Vive de quê? Verdade. São perguntas que todo mundo quer fazer. Marilei, você já passou por muitas polêmicas na sua carreira, e por ser uma jornalista combativa, né, vai lá, dedo na ferida, e até o pessoal às vezes fala que você é um trator, né, que atropela mesmo e vai fundo nas perguntas, né? Você já teve muitos processos, né, por parte de políticos? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Principalmente aqui em Suzano, quando Marcelo Cândido era prefeito de Suzano, do PT, e eu tenho alguns processos que eu carreguei, né, daquela época. Aí tem alguns processos de alguns outros políticos também que não deram nada, que entrou como liberdade de expressão. E assim, eu aprendi muito, até como xingar os políticos, a gente aprende
Não pode xingar, tem que saber xingar, entendeu? Xingar que eu falo no bom sentido, né? Criticar, né? Então, você tem que saber como falar de uma maneira mais fina, para você não ser processado. Mas hoje mudou, viu? Eu acho que eu tenho a impressão que esses processos, de quando o próprio Marcelo Cândido era prefeito de Suzano, talvez eles nem fariam hoje. Porque hoje mudou o estilo de fazer rádio. Você vê palavrão em rádio, né? Você vê o Bolsonaro mandar uma jornalista calar a boca, falando que a Globo é uma merda. É o presidente da República. Sim. Então, se eu falar que o prefeito é uma merda, eu posso falar? Não é uma boa pergunta? Sim. O cara pode me processar? O presidente pode falar que a Globo é uma merda. Eu não posso falar que o prefeito é uma merda? Uma boa pergunta. Eu vou perguntar isso pro juiz. Se eu for processada hoje, não vou chamar nenhum prefeito de merda, tá, gente? Eu espero não chegar a esse ponto. Porque eu não tô, né, desequilibrada como presidente. Mas, eu tô fazendo uma comparação. Olha onde nós chegamos. Olha onde nós chegamos. Um presidente da República mandando um jornalista calar a boca. Não é? Sim. Fala a verdade, Edgar. Jornalista representando uma empresa de comunicação. Né? Sim, independente se é Globo, se é Record, se é Bandeirantes, não importa. Agora, falar a Globo é uma merda em todos os lugares, você concorda comigo que se eu falar que o prefeito é uma merda, eu vou ser processada por quê? O vereador é uma merda. Entendeu? Eu tô fazendo uma comparação. Essa é uma pergunta que eu tô fazendo agora até para a justiça, né? Você já teve alguns episódios assim importantes em relação às denúncias que você faz, que até sofreu até atentado a bala também, né? Em 2000. Algumas pessoas não sabem, mas você já sofreu atentado a bala. É que naquela época não tinha internet, né? Mas em 2000 eu estava com o carro da rádio em Ferraz de Vasconcelos. Um cara parou, 2 caras pararam numa moto e deram um tiro na porta do carro. Depois ligaram no meu celular, que era desse tamanho assim, o celular era um tijolo. E tanto é que, óbvio, que tinha até meu telefone. E falaram, nós não erramos não, você cala a tua boca e para de falar de determinada pessoa. Foi isso que me falaram. E eu fui fazer BO, tudo. Quando começou o inquérito contra essa pessoa, que eu tinha feito uma denúncia do Ministério Público, porque naquela época não se denunciava, Edgar, na região. Em 2000, não tinha essa conduta do Ministério Público como hoje. Aí, em 2000, quando começou a rolar o processo, eu recebi um telefonema pedindo para falar para eu não dar andamento ao processo. Foram ameaças que eu recebi. Mas eu recebi ameaças em eleição, andei escoltada pela polícia. Andou escoltada? Andei escoltada pela polícia em eleições. Em eleições que foram complicadas, né, na região. E eu vou te falar, eu espero que a gente tenha melhorado nesse século XXI. Porque é assustador, né? Você imaginar que quantos jornalistas são assassinados ainda hoje pela liberdade de expressão. O Brasil é um dos países que mais morre. Que mais morre jornalista. Que mais morre jornalista. E aí você vê pela conduta do presidente, o respeito que vão ter pela nossa profissão. Eu pergunto pra você, você quer que a sua filha ou seu filho sejam jornalistas? Você quer? Não, acho que não. Então, aí tá a resposta. É uma profissão arriscada. Hoje eu falo aqui na redação que a gente está sofrendo um período muito difícil assim, para nós na profissão. Sim, não precisa de diploma, certo? Todo mundo é jornalista. Primeira coisa, desvalorizou a nossa profissão. Segundo... Ou se dizem, né? Todo mundo se diz. Né? Todo mundo se diz jornalista, né? Escreveu ali no Facebook, isso já é jornalista. Para ser cozinheiro, você tem que ter diploma. Para ser jornalista, não precisa, ok? Então, olha como está desvalorizada a nossa profissão. Aí você vê um presidente da República xingar uma jornalista. Que tipo de valorização tem uma profissão como essa? Que respeito a população vai ter, né? Exatamente. Se o presidente dá esse exemplo. Né? Incitando, inclusive, os bolsonaristas a desrespeitarem os veículos de comunicação e os jornalistas também, pela liberdade de expressão. E aquilo que a gente fala, né? Se a gente for falar tudo que os prefeitos querem, os governadores, aí vira publicidade, não é jornalismo, né? Não pode criticar? Você não pode criticar. Fala a verdade, Edgar. Sim. Que liberdade que nós temos. Marilei, eu queria falar um pouco da pandemia. Como que foi, as suas entrevistas são sempre lá na rádio presenciais, né? Como que você se adaptou para fazer passou a fazer por streaming também nessa época? Fiz. Nossa, foi difícil no começo, porque as pessoas
Primeiro que a gente teve que mudar a relação. E é sempre diferente a entrevista frente a frente com a do... Não tem comparação. Você não tem como comparar. Não tem comparação. Não tem como você... O olho no olho é insubstituível numa entrevista. Não que você não faça pelo streaming, pela internet, você faz, não tem problema. Você cumpre tabela, eu falo. Mas uma entrevista profunda mesmo, que você tenha tempo e tal, ao vivo, diferente você estar presencialmente. Então, muitas pessoas não podiam. Uma delas era a doutora Rosana Peruccetti, que estava lá em Portugal, ficou presa em Portugal por causa da pandemia. Aí eu entrevistei de lá pelo Instagram. Naquela época tinha o Instagram, estava muito mais fácil de usar. E ela explicando que estava presa lá e tudo mais. Então, eu comecei a fazer entrevistas muito online. E tive que mudar também o estúdio da rádio, porque antes a gente tinha eu e mais 5 pessoas podiam participar do estúdio. 5 pessoas dando entrevista juntas, concomitantemente. Hoje eu já não posso mais. Hoje sou eu e o entrevistado, numa distância segura, porque eu não consigo usar máscara durante 4 horas. Aí estoura muito a minha voz, porque muda... As meninas da Marilene e os meninos da Marilene não tem mais. Não tem mais, não tem mais. Por causa da pandemia. A pandemia não tem como, não tem debate na rádio, não tem debate. E aí ficou mais difícil para você levar o debate para o dia a dia. Então, sou eu e um convidado. No máximo eu consigo mais um no streaming, mas não é a mesma coisa de estar no estúdio. No estúdio é diferente. O ao vivo, né? O olho no olho mesmo. É empatia também. Quando que você vai se vacinar? Tomei a primeira dose da AstraZeneca. Da AstraZeneca? Ainda 3 Agora meses, vai né? esperar o período aí para você tomar a segunda, né? Marília, eu abri essa entrevista falando que você recebeu convite para ingressar em partido político, né? Porque você, assim, acaba sendo uma liderança, uma voz líder em Mogi das Cruzes. Eu até falei que você manda em Mogi, nesse sentido, de ser uma voz que ajuda a população. Você toma partido em torno de algumas causas, você defende algumas causas, no caso contra o pedágio da Mogi Dutra e na Mogi Bertioga. Como que a questão política, você já recebeu convite? Eu queria que você falasse sobre isso, né, de partidos. Continua recebendo convite de partidos. Você pensa alguma vez em se candidatar? Essa pergunta me fazem muito, muito, assim, sempre me perguntam. Você pretende, né? Eu não vou dizer que nunca, porque nunca diga nunca é bíblico até, né? Eu não sei se eu vou mudar a minha cabeça, se eu vou mudar o meu destino. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Mas até hoje eu não senti no meu coração vontade de ser política partidária. Eu não senti vontade. Não tive vontade de me filiar a nenhum partido e não quero ser candidato hoje, nem a vereadora, nem a prefeita e nem a deputada, né? Nem estadual, nem federal. Hoje, né? Mas eu digo que nós somos mutantes, né? A gente muda o tempo todo. De repente, até um dia eu posso falar, não, agora eu vou para a política. Não vou dizer que nunca, mas eu não tive vontade. Eu penso que hoje, Edgar, eu estou cumprindo o meu papel melhor como jornalista e como uma voz realmente diferenciada na região do Alto Tietê, que infelizmente o jornalismo está enfraquecido, porque muitos jornais não estão, né, com toda a força que eles tinham. Isso para mim é uma pena. Eu pouco lamento valorizado, muito. Né, também. Pouco valorizado, né? Os jornalistas estão pouco valorizados, os veículos de comunicação estão sobrevivendo, né? E isso a Rádio Metropolitana há 60 anos está aí firme e forte, graças a Deus, mas também tendo que se readaptar o tempo todo, como vocês estiveram aqui também. Mas assim, o que eu penso? Hoje, jornalisticamente falando, eu não quero largar minha profissão. Mas um dia qualquer, quem sabe? Eu já tive vários convites. Ai, vem ser prefeita, vem ser vereadora. Mas não tive vontade até hoje. Interessante, né? E tem muitas pessoas que falam isso pra mim. Você devia ser candidata, mas até hoje eu não tive vontade. Não penso que, não falo nunca, né? Mas não sei o dia de amanhã. Até para quem queria te substituir lá na... É difícil. Você faz um jornalismo verdadeiro lá na rádio, né? Uma coisa que... Olha, eu nunca sofri uma vírgula de não fala sobre isso, não fala sobre aquilo. Nunca. Tanto é que eu me posicionei contra o pedágio e a linha editorial toda da rádio, não. Você acha que o jornalista ele deve se posicionar? Assim, eu digo assim, você tem que ser... O jornalista não é neutro. Ele pode ser imparcial, mas não neutro, né? Numa causa dessa, ele acaba... não dá para ser um jornalista bolsonarista ou Sim. petista.
por exemplo, não dá, né? Então, tudo que eu falei do Bolsonaro hoje, eu falei como presidente da República. Eu votei no Bolsonaro. Porque ele é o presidente, Eu né? votei nele, Assim, tá? E votei no Dória também, tá? Então, ok? se fosse uma outra pessoa na presidência, também Eu receberia. receberia as mesmas críticas. Sim. Como eu critiquei muito o Lula também, quando era presidente da República. E quando precisava, criticava o Mário Covas também, o Geraldo Alckmin. Você tem que ser imparcial nesse sentido, Uhum. né? Você tem que ir para cima de todos os políticos. Mas você não pode ser neutro, né? Ai, aconteceu, nossa, aconteceu. Sim. Então você não é âncora, né? Você não tem como ser âncora de um programa se você é apático ao que está acontecendo no Brasil. E no mundo também, né? Que é o que aconteceu na nossa pandemia. Quem está normal nessa pandemia? Todo mundo teve mudanças, ou físicas, ou psíquicas, emocionais. Todo mundo também sofreu ali, perdeu o emprego, teve a renda, né? Um terço da população de Mogi pediu cesta básica, recebeu cesta básica. Um terço de Mogi, que é uma das cidades mais ricas da região. Eu nem sei se as outras cidades da região, elas tiveram essa contagem. Mas isso é fato, né? São números, inclusive, que o presidente da Câmara de Mogi, o Otto Rezende, falou hoje, vereador. O presidente da Câmara falou hoje na rádio, a gente já tinha divulgado esse assunto. Você vê um terço da cidade está precisando de cesta básica, você imagina como a cidade empobreceu. Estou falando de todas, tá? Mogi é a mais rica, imagina as outras, né? As pessoas querem, pelo menos, comer, se alimentar na pandemia, né? É uma situação muito difícil, né? E a gente vive, hein? aí entra o radicalismo do Dória, por exemplo, e trancar todo mundo. Lockdown. Entendeu? Por que o seu serviço é essencial, o meu não é? Entendeu? Sim. Esse é o ponto. Tudo bem, distanciamento, álcool, máscara, álcool em gel, lavar as mãos. Mas eu penso exatamente, não aglomerar, tá? Não sou a favor de aglomeração nenhuma. Só que, por que o seu serviço é essencial, o meu não é? É que tem gente que não pode ficar em casa, né? Que tem que trabalhar e, nesse caso, teria que ter uma ajuda, né? Do governo. Aumentou o número de ambulantes, aumentou o número de camelôs, aumentou o número de morador de rua. Anda na cidade. Você não via gente vendendo nos faróis, com aqueles papelões pedindo dinheiro, pedindo comida. Você não via isso. Empobrecemos. Não estou falando só de Mogi, só de Suzano. Toda a região, todo o Brasil, tá? Todo lugar, infelizmente, empobreceu. O Brasil empobreceu, infelizmente. Marilê, ó, quem está acompanhando a gente aqui também é o Vanderlei Costa. Trabalhei com essa mulher maravilhosa. Beijo! Simone Leone. Simone, minha Marilê chefe. Maravilhosa. Ela voava na vassoura. A Elisa Sampaio. Marilê, você é ótima. O Luiz Maritã está nos acompanhando. Daniel Marques, parabéns, Edgar e Marilê, excelente entrevista. A Lília Carla, já falei da Lília, já falei. O Daniel fez uma pergunta aqui, a gente está caminhando para o final já, Marilê. Acho que você já até respondeu. Marilê, as pessoas falam muito sobre o impresso, né, o jornal impresso, a questão da evolução tecnológica e tal. Como fica a rádio nessa situação? O que a rádio sofre com essa avalanche tecnológica? É interessante falar de avalanche tecnológica, porque para o rádio foi muito bom a gente ter internet. Você até falou que a audiência aumentou. Aumentou a audiência. Porque todo mundo ouvia a minha voz, mas ninguém me via. Então, você está no Facebook, no Instagram, no YouTube, no ar, ao vivo, isso muda a sua audiência. Você não tem só a audiência do rádio, você tem a audiência das redes sociais também. Uhum. E aí, também tem um diferencial. Todo mundo que me acompanha no Instagram, no Facebook, então, por exemplo, sabe que eu estou aqui agora dando uma entrevista. Eu postei. Ela pode até não ter visto a entrevista, mas ela sabe que eu estava aqui. E ela sabe também que depois ela vai poder assistir. Então tem muita gente que separa as entrevistas da semana e fala, nossa, eu quero ver aquela entrevista lá que a Marilê fez com fulano. E vai lá e assiste. Tem muita essa audiência no final de semana. Porque vira um programa, né, gente? Fica para sempre lá. É um programa. É um programa de rádio com televisão. Sim. O rádio não é mais só rádio, é só televisão também, né? Sim. Para a gente encerrar, a gente está caminhando para o final. A rádio vai fazer 60 anos também, igual o Diário de Suzano. Vai fazer 9 de julho. A rádio vai fazer 60 anos dia 9 de julho. A gente vai fazer um programa especial lá. Um programa contando a história, né, do saudoso Jair Mariano Sanzoni, que é pai do Silvio Sanzoni, que é pai do avô do César Sanzoni. Uhum. Contar um pouquinho dessa história. Falar do seu Durval Palomares, que fez parte de 50 anos da empresa.
e de muitas pessoas que passaram por lá também e estão aí no jornalismo do mundo inteiro, que como aqui no Diário de Suzano, também é uma escola. A Rádio Metropolitana é uma escola. Você entra lá para trabalhar, você aprende postura de voz, você aprende a fazer produção. Eu costumo dizer que eu só nunca lavei o banheiro lá, o resto eu fiz tudo. Porque eu sou da época da rádio escuta, que a gente tinha que ligar as rádios de São Paulo, ouvir informação, escrever informação na máquina de escrever e dar para o locutor ler. Eu sou dessa época. Então você imagina como que era fazer jornalismo à unha. Não é como hoje, que você dá um Google, ai, deixa eu ver aqui, ai, nossa, aconteceu isso. Você tem que checar a informação, claro. Ainda mais informação fato, né? Que foi na hora. Que nem a polícia passou aqui. O que está acontecendo? Você tem que checar. Tem que ver. Só que no Google tem tudo. A gente tinha que abrir enciclopédia. Nas páginas da Edgar, polícia, né? sabe o que a gente fazia aqui matéria? Eu fazia muito matéria com o FUMEF, Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento. É o Whindersson Tadeu Anzelotti, não sei se você lembra dele. Nossa, o Whindersson Tadeu Anzelotti. Eu entrevistava esse homem, infernizava a vida desse cara, você não tem noção. Você vê que você decorou o nome dele, eu também decorei. Ele ficou muitos anos no Cara, ele ficou muitos anos no FUMEF. Eu entrevistava ele direto. O que eu tinha que fazer? Pegar os jornais antigos, pegar as informações... Escrever de novo, porque não tinha computador, gente. Olha que louco. Quando tinha computador, você às vezes não tinha matéria salva, porque não dava para salvar tudo. Você não tinha como salvar. Você não tinha um online. Era outro mundo. No máximo é aqueles disquete grande, né? Nossa, gente, vocês não sabem o que é disquete, é coisa de museu. Desse tamanho assim, um disquete que você enfiava e dava pau direto, lembra? Perdia tudo. A rádio, sou da época da rádio de rolo. A gente cortava o rolo a fita na Gillette naquela época. E a gente tinha também o MD na rádio, que era um tipo de um disquete para colocar. E aí travava o MD, e só por Deus, né? Depois veio o CD, e hoje tudo no computador. Mudou demais a tecnologia, mudou a nossa vida. E nós que fomos pegos no meio dela, né? Porque quando eu tinha 20 anos, era máquina de escrever. Quando o computador foi chegando, a primeira vez que eu vi um computador, eu olhava assim e falava, gente, nunca vou aprender a mexer nisso, olha. Era uma coisa assim, de outro, parecia uma espaçonave pra gente. E a gente era tudo jegue, né, Edgar? Você também, era novinho de tudo, né? E mudou a nossa vida. A tecnologia... Hoje as crianças nascem, minha filha de 8 anos tem iPhone, tá lá, sabe tudo de YouTube. Mudou a vida da gente. A tecnologia mudou o mundo. E quem não se adaptar, tá fora. E a pandemia mostrou isso. Vai ficando para trás, né? Você percebeu que a pandemia aconteceu isso, né? Marilei, eu estou me encerrando aí. Obrigado pela sua presença. Viu? Muito boa a sua entrevista. Parabéns pelo trabalho que você faz no jornalismo, pela história que você deixou aqui no Diário de Suzano também. As portas estão abertas aí para você. Eu queria que você falasse aí alguma coisa no final aí, para o nosso internauta que nos acompanhou. E o que temos de novidade aí para amanhã, se você já quiser falar? Ó, o Leandro Bassini. Nossa, o secretário de Educação, ele beijo, tá falando querido. Olha só, ele falou que comecei minha carreira aí no Diário de Suzano em 1989. Nossa, eu não sabia. Você sabia? Não sabia, não. Nossa, um beijo para você, Leandro querido. Bassini, que é o secretário de Educação. Que é um super secretário, viu? Super competente. Tá bom, Marilei, muito obrigado. Eu quero até aproveitar o ensejo para fechar, agradecer a todos, né? Diário de Suzano fez parte da minha história, no começo da minha história. Eu sou de Suzano, né? Sou suzanense. E o jornal escreveu 60 anos de Suzano, gente. Suzano tem 65, né? 65 de emancipação política administrativa. 1949, né? Começou. Então, você imaginar que praticamente a história inteira de Suzano foi escrita por esse jornal. Então, a gente pede aqui, tem a vida longa, o jornal, vocês todos profissionais, né, do jornalismo, em nome do Tavinho, né, que hoje está dirigindo junto com os irmãos do jornal, eu deixo meu agradecimento, dizer que a cidade deve muito ao Diário de Suzano pela história que escreveu durante todos esses anos, e dizer também que a gente que está nesse dia a dia, né, acaba sempre dizendo, vamos valorizar, né, o jornal, o rádio, a televisão, e principalmente os profissionais da imprensa, porque nós estamos trabalhando todos os dias para levar a melhor informação para todo mundo que está junto com a gente, acompanhando a gente. E acabamos levantando questões, como o Diário de Suzano já fez várias vezes, levantando questões para a cidade. Então, quando eu falo que eu sou contra o pedágio na Mogi Dutra, na Mogi Bertioga,
você está se posicionando, e o jornal fez várias campanhas para ajudar a cidade de Suzano e a região do Alto Tietê. Então, meu agradecimento. Ouçam, né, o meu programa, me vejam nas redes sociais. Segunda a sábado tem Radar Noticioso das 6 às 10 da manhã. Amanhã tem Fernando Haddad, né, pelo streaming. A gente vai ter uma série de reportagens aí. Que vai ser a entrevista do 7 horas da manhã. Horas, né? 7 horas da manhã, o Haddad. A gente vai ter uma série de entrevistas, né? A gente viu o Boulos na semana passada, o Haddad, Márcio França, Paulo Scaff, Geraldo Alckmin. Já estou falando com a assessoria do Rodrigo Garcia, pré-candidato a governo do Estado. A nata da política. Né? A nata da política. No seu programa. A nata da política. E eu estou chegando com um podcast. Uma novidade que vai ter. É isso que eu perguntando. Vai ter uma novidade chegando aí. Em julho eu estreio um podcast. Tá Depois certo. eu conto os detalhes. Tá joia. Marilei, muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigada. Eu queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco, mandou suas mensagens e nos acompanhou. Continue nos vendo aí durante essa semana. Até o próximo vídeo. Um abraço a vocês.